que nós deveríamos ser como as crianças para entrarmos no reino dos céus. O que é? Ser doce como a criança, ter a inocência da criança, a facilidade de perdoar que a criança tem. Mas também as crianças nos mostram atitudes que nós não deveríamos fazer enquanto adultos. Elas também ensinam isso. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios que quando ele era menino, ele pensava como menino, raciocinava como menino, agia como menino, mas depois ele cresceu e deixou as coisas de menino para trás. Mas às vezes a gente continua fazendo coisas que as crianças fazem. Uma coisa que ela está fazendo agora, a gente vai deitar, normalmente eu faço ela dormir, e quando a gente deita, ela levanta o dedo e fala uma coisinha, ela quer conversar mais um pouquinho, e aí ela senta, aí ela começa a pensar que música que ela vai falar, aí ela pergunta de todo mundo da equipe se está dormindo, quem está dormindo, quem não está dormindo, e aí ela quer levantar e começar a pular. E eu falo, filha, agora é hora de dormir, é hora de descansar. E chego até a ter que ficar brava para que ela entenda e para que ela descanse. E Deus faz a mesma coisa com a gente, né? Deus está falando para a gente, filha, é hora de descansar. E a gente está, só uma coisinha, né? Cheia de argumentos para Deus, questionamentos, e Deus está falando, agora é hora de descansar. E a gente demora para aprender isso. Como é bom quando ela deita e dorme, porque ela está descansando. Ela tem confiança que ela está bem, que ela vai descansar, que ali é o lugar para ela descansar. E como Deus se alegra quando a gente descansa, quando Ele manda a gente descansar. Uma outra atitude, Valentina é apaixonada por chocolate. Segundo ela, é o Tati. E a gente se desespera com isso, porque a gente também gosta. Só que ela me pede em alguns momentos o chocolate antes do almoço. E eu falo, filha, agora não é hora, agora é hora de comer comida, depois a mamãe te dá o chocolate. Pronto, aí ela chora, eu quero agora, mamãe. Deus faz a mesma coisa que a gente. Filha, agora não é hora, deixa a sobremesa para depois. Primeiro você tem que comer da minha palavra, primeiro você tem que se alimentar da minha palavra. E por que eu não dou o chocolate antes para ela? Ela vai perder a fome, vai estragar o almoço. E Deus fala, se eu te der a sobremesa antes, você vai perder a fome e não vai querer se alimentar da minha comida, que é a comida que satisfaz. A comida, o arroz, o feijão, é extremamente importante para o crescimento dela, né? A palavra de Deus também para o nosso crescimento espiritual, não é verdade? Só que tem dia que ela chora tanto que ela vê que eu não vou mudar de ideia. E aí o que ela faz? Ela tenta negociar comigo. Aí ela fala, mamãe, só um pedacinho. Cada vez ela vai diminuindo um pedacinho assim. Diminuindo. E eu falo, não adianta, Valentina, não é hora. E a gente tenta negociar com Deus, né? E como que é essa negociação com Deus? Ó Deus, me arruma um marido, que daí eu vou te adorar, eu vou te buscar. Deus, me arruma uma esposa, que aí depois, vou pra tua casa, vou te buscar. Deus, não, se o Senhor me abençoar mesmo, o emprego que eu vou ganhar, né? Vou ganhar dinheiro, aí eu vou abençoar as pessoas, aí eu vou poder ajudar todo mundo que eu quero. A gente faz isso. E ela, o que ela faz? A negociação da Valentina é assim, mamãe, um pedacinho primeiro, depois eu como a comida, né? E a gente com Deus assim, só um pouquinho, faz isso aqui pra mim, que depois eu vou te buscar. E não é isso que Ele quer. Ele sabe que isso vai atrapalhar o nosso crescimento, não é verdade? Porque a Bíblia diz que Jesus, quando ele era jovenzinho, né, adolescente ainda, ele crescia em graça, em estatura e em sabedoria, diante dos homens e diante de Deus, né? E às vezes, eu sempre oro para que a Valentina cresça, né, em estatura, em graça, em sabedoria, mas a gente já está grandinho, né? A gente já cresceu diante dos homens. Só que para Deus, muitas vezes, a gente continua bebezinho espiritualmente.
E Ele não vai dar. Gente, Ele não vai dar a sobremesa antes da comida. Deus não negocia isso de forma nenhuma, porque Ele sabe que você vai perder a fome. Uma outra coisa que a Valentina faz, ela pede desculpas. E daqui a pouquinho ela faz a mesma coisa. E ela pede desculpa. E ela faz a mesma coisa. E ela pede desculpa. E a gente fala, não filha, tudo bem, a mamãe aceita desculpa, mas não faça mais. Daqui a pouco ela faz e pede desculpa. Só que tem coisas que ela já sabe que não é para fazer. E ela continua fazendo, porque ela sabe que ela pede desculpa e a gente perdoa. E a gente tem que crescer nisso. Porque quantas vezes nós vamos ficar, Deus, perdoa, e vai lá e peca de novo. A mesma coisa. Deus, perdoa. Deus, Ele perdoa, gente. Ele perdoa. A palavra dele diz que se você pedir perdão, Ele perdoa. Se você se arrepender, Ele perdoa. A diferença é que você não vai sair do lugar. Ele até te perdoa, mas você não vai crescer. Esse é o problema. Esse é o problema, porque Deus, Ele é misericordioso, o amor dEle não muda. Então assim, você vai continuar errando e pedindo perdão, mas você não vai crescer em graça, em sabedoria, não vai crescer espiritualmente. Esse é o problema. A Valentina, ela sabe o que ela está fazendo de errado, mas mesmo assim, ela pede perdão, ela pede desculpas. E a gente também muitas vezes. Agora, quando ela faz algo que realmente a gente fala uma vez, fala outra vez, fala mais uma vez, e aí ela sabe que na última vez a correção, a disciplina, a gente fala, filha, nós vamos te disciplinar. Sério que vocês me entendem. O último grau, a gente tem que disciplinar. O que ela faz? A Peppa, mamãe, ela começa a mudar de ideia, de assunto, para ver se a gente esquece e deixa de corrigi-la. A gente também faz isso. A palavra de Deus, ela confronta a gente, né? Então ela está pedindo mudanças para a gente. E às vezes dói, às vezes a gente não... É disciplina. A palavra é disciplina, porque Deus quer tirar aquilo que a gente acha que a gente sabe, que a gente faz, e colocar aquilo que Ele quer que a gente faça. E em muitos momentos isso não é legal, essa disciplina, né? E aí a gente faz de desentendido, né? Ai, não é comigo. Ai, a pessoa que tinha que ouvir isso não está aqui. A gente sempre faz isso, né? A pessoa, ou a gente fala assim, ó, ai, eu não sei porque eu estou passando por isso. Ai, de verdade, eu não sei. Na realidade, você sabe. Você sabe. Deus está te falando. Você sabe. Porque muitas coisas, nem todas, mas muitas das coisas que nós passamos, enfrentamos, são consequências dos nossos atos errados. Então é mais fácil você falar, Deus, tá bom, já sei, me ajuda, né? E do que a gente fingir que, como a criança, como a Valentina, porque assim, Deus vai disciplinar mesmo, a palavra de Deus, ou você segue por ela e aguenta a disciplina, como é que quer, segura na mão de Deus e vai, ou você vai ficar fingindo que não sabe, vai ficar tentando achar que está enganando a Deus. Não é bem assim. E para a gente finalizar, sábado, o Juliano tinha que ir ao supermercado comprar algumas coisas de limpeza para casa, e de repente ela falou, papai, quero ir junto. E ele ficou muito feliz, né? Que é a primeira vez que ele ia sair sozinho com ela. E a gente até ficou, né, olhando, mas será que ela, né? E ela quer ir junto e trocou de roupa e foi. E Juliano falou, ficou tão feliz, e ela se comportando lá no carrinho, andando para lá e para cá. E ele falou assim, filha, pede o que você quiser que o papai compra. Entrou na ala dos brinquedos, ele estava tão realizado, que ele falou, o que você quiser, o papai compra. E assim, Deus também faz com a gente, quando a gente quer caminhar com o papai. Quando você fala, papai, eu quero ir junto, me leva junto. Quando você tem esse desejo, o nosso pai fica tão feliz que você quer ficar perto dele, que ele vai virar para você e vai falar, filha, filho, pede o que você quer que o papai te dá. Amém?